Continuemos a louvar o Senhor com a leitura de Romanos capítulo 15. Penúltimo capítulo dessa epístola, né? Estaremos encerrando a nossa passagem por ela aqui no sábado que vem, pela graça do Senhor. Romanos capítulo de número 15. Oremos juntos e depois dessa leitura, levantemos ao Senhor as nossas orações. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo,
de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Quando nós lemos na Bíblia a palavra fidelidade, na verdade está escrito verdade. E quando lemos que o Senhor é fiel, está escrito verdadeiro. O Senhor é verdadeiro. Glória a Deus. Então, para fazer justiça a esse cântico, grande é a tua verdade. Grande é a tua palavra. Tua palavra, Senhor, a tua palavra é a verdade. Grande é a tua verdade. Aleluia. E por falar em verdade, o nosso tema de hoje é, diga, verdadeira esperança. Glória a Deus. Esse título, esse tema, nós vamos aqui, extrair para nós nessa noite do capítulo 15 de Romanos que nós lemos. Esse capítulo 15, então, onde ele está localizado, fazendo aqui uma revisão geral lá do princípio, quando começamos na epístola de Paulo aos Romanos, que tem 16 capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 16. O tema principal desta epístola toda, dos 16 capítulos, é um codinome da salvação. Salvação é, diga, justificação. O que é justificação? É o ato indescritível de Deus de fazer de pecadores injustos
justos em Cristo Jesus. Justos em Cristo Jesus, por quê? Porque o castigo desses pecadores justificados recai sobre Jesus na cruz do Calvário. E uma vez que Jesus nos substituiu na cruz, a morte de Jesus na cruz foi uma morte substitutiva. A palavra técnica é vicária. A morte vicária de Cristo. Vicária significa substitutiva. Lá na cruz do Calvário, Jesus nos substituiu. E assim como Ele recebeu sobre si o castigo que era para nós, então Deus nos justifica em Cristo Jesus. O Pai fala para nós: eu perdoo vocês, porque o meu filho já foi castigado no seu lugar. Viram o que Jesus fez? É por isso que Jesus não merece que pessoas se digam cristãs, que pessoas se digam evangélicas, se digam crentes e vivam uma vida de crentes relaxados. Porque para sermos crentes, para sermos justificados, Jesus pagou altíssimo preço. E Jesus não pagou altíssimo preço para que cada um viva aí relaxadamente. Ele pagou altíssimo preço para que nós vivamos de fato como filhos de Deus, obedientes à sua palavra, radicados na palavra, radicados na verdade. Sejamos santos. Essa cambada de crente meia boca que tem por aí não vai para o céu, não, porque eles desconsideram o sacrifício de Cristo. Para o céu vão aqueles que consideram o sacrifício de Cristo. Ele se sacrificou por nós, para que sejamos santos. É isso que significa, diga de novo, justificação. Nós vimos lá no início, quando estávamos começando a meditar nessa epístola, que ela tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução, os primeiros 17 versículos do capítulo 1, o título é, diga, obediência por fé. E a conclusão, que é do capítulo 15, versículo 14, até o capítulo 16, versículo 27, também é o mesmo título, diga, obediência por fé. Olha comigo lá no início, para você ver no início, porque que o título da introdução é obediência por fé. Olhe no capítulo 1, abra na sua Bíblia, não está no slide isso, capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Vou esperar todo mundo encontrar. Todos encontraram? Só 2 pessoas? Todos encontraram? Então leiamos juntos. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Viram essa frase aí dentro desse versículo 5? Diga, obediência por fé. Agora vai para o último capítulo, capítulo 16. Capítulo 16 é o que vamos ler na semana que vem, pela graça do Senhor. E vamos ler aqui o versículo 26, o penúltimo versículo. Romanos 16, 26. Amém? Juntos.
e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Viu de novo aí a frase? Agora na conclusão, diga: obediência por fé. Glória a Deus. Paulo vai trazer nessa epístola, lá no capítulo de número 1, volta agora para o capítulo 1. Volta agora para o capítulo 1 e leia comigo agora, capítulo de número 1, versículo 17. Romanos 1, 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Paulo toma essa palavra aqui, o justo viverá por fé, ele toma lá do livro do profeta Abacuque. No livro do profeta Abacuque está escrito: o justo viverá por fé. Paulo repete essa frase aqui em Romanos 1,17, também na epístola aos Gálatas, e o escritor da carta aos Hebreus repete também no capítulo 10, o justo viverá por fé. Diga só essa frase. O que é isso? Aprenda isso de uma vez por todas, em nome de Cristo Jesus. Viver por fé é viver em obediência à palavra de Deus. Ponto. Viver por fé é viver em obediência à palavra de Deus. Entendeu a frase? Vou falar mais uma vez, depois vocês repitam. Viver por fé é viver em obediência à palavra de Deus. Aprendeu? Viver por fé, viver pela fé, não é o que muita gente pensa que está fazendo por aí não, viu? Andando de qualquer jeito, vivendo de qualquer jeito, dizendo que é crente. É crente coisa nenhuma. É crente de Satanás. Satanás também é crente. Viver pela fé não é viver de qualquer jeito, não. Viver pela fé, viver por fé, é viver em obediência à palavra de Deus. Todo ato, todo comportamento, toda conduta contrária à palavra de Deus, toda conduta que contraria a palavra de Deus, toda conduta que vai contra a palavra de Deus, isso não é fé, isso é pecado, e pecado é incredulidade, é o oposto de fé. Viver por fé é viver em obediência à palavra de Deus, e Paulo traz esse tema abrindo a introdução de Romanos e fechando a conclusão de Romanos. Diga de novo: obediência por fé. Agora diga: Deus quer filhos obedientes. As pessoas que não vão morar no céu, elas são chamadas na Bíblia de filhos da desobediência. Todas as pessoas que não vão morar no céu são chamadas na Bíblia de filhos da desobediência. E a palavra de Deus declara que o espírito que atua nessas pessoas é o diabo. Não é o Espírito Santo.
Efésios capítulo 2, versículo 2. Essas pessoas estão seguindo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Os filhos da desobediência não têm o Espírito Santo. Somente os filhos de Deus têm o Espírito Santo. Romanos 8,14. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o Espírito Santo guia os filhos de Deus, como Jesus falou em João 16,13, onde ele chamou o Espírito Santo de o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade vos guiará a toda a verdade. E guiar a toda a verdade é nos guiar a obedecer toda a palavra. Isso é ser crente. Ser crente é viver pela fé. Viver pela fé, porque sem fé, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Filhos de Deus são chamados a agradar o Pai. E nós agradamos o Pai obedecendo em tudo a sua palavra. Como está escrito no Salmo 119, versículo 4. Tu determinaste os teus mandamentos para que os obedeçamos, os cumpramos à risca, para obedecermos. Inventaram aí, o diabo inventou, e muito crente, entre aspas, acredita, tá? Que nós temos a opção de desobedecer. Deus nunca deu essa opção para ninguém. Desobediência não é opção. Desobediência não é escolha. Desobediência é pecado. E o salário do pecado é a morte. Decorar os 3 versículos que eu falei aqui semana passada. Romanos 3:23, todos pecaram. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Romanos 14:23, tudo que não procede da fé é pecado. Nós fomos salvos, fomos justificados. A justificação é para deixarmos de vez de ser desobedientes e nos tornar pessoas obedientes ao nosso Deus. É isso que se chama conversão. Conversão é uma mudança radical. Convertidos de desobedientes para obedientes. Convertidos de filhos da desobediência para filhos de Deus. Filhos de Deus seguem um modelo, um referencial: Jesus. Jesus não veio à terra só morrer por nós. Ele veio também nos dar um modelo de filho de Deus obediente. Por isso nós temos que percorrer essa carreira de obediência que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque Ele é o nosso modelo de obediência. Ser cristãos é ser imitadores de Jesus. Ser discípulos de Jesus é ser imitadores do Mestre, imitadores de Jesus. E Jesus deu a cada um dos seus discípulos um único mandamento. Ele disse: basta. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Se o meu mestre Jesus Cristo foi em tudo obediente ao Pai, Ele é o nosso modelo. Nós temos que aprender de Jesus a, em tudo,
tudo mesmo, em cada detalhe da nossa vida, a ser obedientes a Deus. Santificação é o processo de transformação em verdadeiros filhos obedientes. Glória a Deus. Então diga: obediência por fé. Obediência por fé. Por que fé? Por que fé? Porque o título do desenvolvimento dessa epístola, que vai do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 15, versículo 13, a maior parte aí da epístola, que nós estamos terminando hoje, o título é, diga, justificação por fé. Vamos ler agora, capítulo 5, versículo 1. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Amém? Juntos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação é mediante a fé. A justificação é por meio da fé. Por isso Paulo repetiu isso com outras palavras em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O título de toda a epístola é justificação. E do desenvolvimento, repita de novo, justificação por fé. Bom, você viu que o capítulo 15 que nós lemos hoje, né? Ele passa aí do desenvolvimento, né? Que vai até o versículo 13 do capítulo 15, né? Para a conclusão que começa no versículo 14 aí do capítulo 15, tá? Então, o capítulo 15 está dividido aí do desenvolvimento da epístola para a conclusão da epístola. Por isso nós vamos meditar no último versículo do desenvolvimento, que é o versículo 13. O versículo 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Vocês bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Esse versículo 13 encerra o desenvolvimento de Romanos, né? E depois tudo que vem daí para o fim é a conclusão dessa epístola de Paulo aos Romanos. E Paulo conclui então todo o desenvolvimento da epístola dizendo que o nosso Deus, repita, é o Deus da esperança. Aleluia. 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 Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Quando você vê na Escritura a palavra esperança, você precisa conjugar essa palavra junto com outras duas que Paulo colocou em 1 Coríntios capítulo 13, último versículo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Nós estamos aqui em Romanos capítulo 15, versículo 13.
E vamos para 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. O número 13 aí indica bem essa esperança, olha só. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Aleluia. Os primeiros teólogos da igreja cristã, todo o tempo da igreja cristã, né, nós tivemos teólogos. O primeiro século nós tivemos apóstolos. Primeiro século tivemos apóstolos. O principal apóstolo, Jesus, que é chamado em Hebreus, capítulo 3, de o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. E os apóstolos que Jesus escolheu e deu a eles a missão de trazer o fundamento apostólico da igreja, que é o Novo Testamento. A base apostólica, o fundamento apostólico da igreja é o fundamento dos apóstolos, que é o Novo Testamento. A Bíblia está sobre esses dois fundamentos: o fundamento dos profetas, o Antigo Testamento, e o fundamento dos apóstolos, o Novo Testamento. Esses fundamentos foram lançados. O fundamento dos profetas foi completamente lançado até 4 séculos antes de Cristo. 4 séculos antes de Cristo. E o fundamento apostólico, o fundamento dos apóstolos, foi lançado durante o decorrer de todo o primeiro século da era cristã, século I. Estamos no século 21, século I. Depois que esses fundamentos foram lançados, não existem mais profetas igual aqueles do Antigo Testamento, cujo ministério era lançar o fundamento dos profetas, e isso já foi lançado. Não tem mais profetas como aqueles do Antigo Testamento. E os apóstolos, que tinham o ministério de lançar o fundamento do Novo Testamento, uma vez que o Novo Testamento terminou com a revelação do Apocalipse para o apóstolo João, quando ele era já um idoso muito velho na ilha de Pátimos, no final do século I, anos 90, de 90 a 95 do século I, era o último apóstolo vivo sobre a terra. Todos os demais já haviam morrido por causa do nome de Jesus. O fundamento dos apóstolos foi lançado. Não existem mais apóstolos, porque não tem mais nada a ser revelado aqui na terra e escrito, agregado aqui ao Novo Testamento. Não existem mais apóstolos. Todos os homens aí, ou até mulheres que aí no mundo hoje se chamam de apóstolos, todos, T-O-D-O-S, todos, sem exceção, todos são falsos. São falsos. São falsos apóstolos. E os seguidores deles são os que vão após os tolos. São cegos guiando cegos. Cegos sendo guiados por cegos. O fundamento dos profetas está pronto. 39 livros do Antigo Testamento. O fundamento dos apóstolos está pronto. 27 livros do Novo Testamento. A Bíblia está pronta e acabada aqui. E ninguém pode tirar nada dela e nem acrescentar nada. Quem tirar ou acrescentar é maldito, é condenado, é anátema,
é maldição. Por isso, Martinho Lutero foi instrumento de Deus no avivamento da reforma protestante para dizer: sola Escritura, somente a palavra de Deus. É por isso que, a partir do segundo século do cristianismo, começaram a surgir teólogos. Não mais profetas, não mais apóstolos. Surgiram teólogos. Os teólogos foram os estudiosos da palavra de Deus. Porque Deus não vai revelar mais palavras. Nós temos agora que estudar, meditar, entender, conhecer as palavras que foram reveladas. Meditar na Bíblia Sagrada. Então, já no segundo século do cristianismo, no início do segundo século do cristianismo, começaram a surgir os primeiros teólogos. E esses primeiros teólogos, eles foram assim, pessoas muito especiais, porque muitos deles foram discípulos presenciais dos apóstolos de Jesus, que morreram todos no primeiro século. E muitos teólogos que entraram, muitos cristãos que entraram para o segundo século, foram discípulos dos primeiros apóstolos. Como, por exemplo, um teólogo chamado Policarpo, que foi ensinado de perto pelo apóstolo João, para quem Deus revelou o Apocalipse. Policarpo foi um discípulo de Jesus formado pelo apóstolo João. Século II, então, surgiram os primeiros teólogos, que são chamados hoje em dia de alguns nomes, são chamados de os primeiros doutores da igreja, ou então os primeiros mestres da igreja, ou então eles foram chamados também até de os primeiros pais da igreja. E quando se estudava teologia nos seminários antigamente, tinha uma matéria que se chamava patrística. Essa matéria chamada patrística eram os ensinos desses teólogos, como eles começaram a ensinar a Bíblia Sagrada que já havia sido revelada, ensinar a Bíblia Sagrada para os primeiros cristãos, os cristãos do século II, os cristãos do século III. E esses primeiros teólogos, eles ensinavam, eles concordaram, não havia discordância entre eles, eles concordaram que de tudo que Deus nos ensina na Bíblia, existem o que eles deram esse nome, que eu vou dizer agora para vocês. Os primeiros teólogos deram esse nome às 3 virtudes teologais. As 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e o amor. A fé, a esperança e o amor. As 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e o amor. Por que eles chamaram as 3 virtudes de teologais? Porque teologais vem de teologia, que teo é Deus, vem de Deus, o estudo sobre Deus. Por que eles chamavam de virtudes teologais? Porque cada uma dessas virtudes falava sobre Deus na sua essência una. O nosso Deus é de Deus que vem para nós essas 3 virtudes: a fé, a esperança e o amor. Quando nós lemos aqui em Romanos que diga Deus é o Deus da esperança, é porque o Pai, a esperança procede do Pai, a esperança procede de Jesus, a esperança procede do Espírito Santo. Da mesma forma, a fé procede do Pai, procede de Jesus, procede do Espírito Santo.
E o amor procede do Pai, procede de Jesus, procede do Espírito Santo. Por quê? Repita aí, Deus é amor. Aleluia. E ao mesmo tempo que essas três virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor, procedem da essência una de Deus. Deus é um só, um único Deus, mas Deus não é uma pessoa. Em Deus há três pessoas. Na única essência divina existem três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então os teólogos, os primeiros teólogos da igreja pensaram assim, em relação à unicidade de Deus, Deus é um só, de Deus vem a fé e a esperança e o amor. Mas em relação à trindade divina, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, porque Deus é uno em essência, mas Deus é trino em personalidade, Deus não é uma pessoa, três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A fé representa o Pai. As três virtudes são chamadas de três virtudes teologais, porque a fé representa o Pai. Foi do Pai que Paulo disse em Efésios 2: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Em grego está escrito dorea tuteu, dom de Deus. Esse Deus aí é o Pai. A fé procede do Pai. A esperança procede do Filho, porque só em Jesus Cristo há esperança da salvação. Por isso Paulo escreveu aos Colossenses: Cristo em vós, a esperança da glória. E o amor vem do Espírito Santo. Romanos 5:5. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E Gálatas 5:22, 23, o fruto do Espírito apresenta-se ali com as suas 9 características, e a primeira delas é o amor. A fé que procede do Pai, a esperança que procede de Jesus, o amor que procede do Espírito Santo. Aleluia! Que beleza, né? Que esses homens de Deus, lá do século II, do século II, meditaram sobre isso. As três virtudes teologais: a fé, a esperança e o amor. Só que quando chega aqui em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo diz que essas três virtudes, uma delas é maior, que é o amor, que não é o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é a esperança, tá? Por que o amor é maior? Porque a fé e a esperança dizem respeito ao que nós precisamos agora. Dizem respeito ao que nós precisamos agora, aqui na terra. Aqui na terra precisamos viver pela fé. E viver pela fé significa viver em esperança. A nossa única esperança é viver pela fé. A fé e a esperança são necessárias agora, junto com o amor, porque o amor já está presente agora. O amor já é derramado em nossas almas agora. Mas depois que nós estivermos no céu, né, a fé é o quê?
1 João, capítulo 5, está escrito: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. Lá no céu não teremos que lutar mais contra ninguém. O mundo acabou. O mundo vai acabar. O mundo vai acabar. Quer uma boa notícia? O mundo vai acabar. O mundo vai acabar, graças a Deus. O mundo vai acabar. A nossa vida no mundo é luta. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Mas uma vez que vencemos lá no céu, né, a gente pode fazer igual o apóstolo Paulo, ó. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Tá? Então uma das coisas que você vai guardar no guarda-roupa da glória é a fé. Guarde a fé. E a esperança, ela vem do verbo esperar. Nós estamos esperando. A nossa fé é uma fé que traz expectativa. Nós esperamos as coisas acontecerem. E nós já passamos aqui pelo Romanos capítulo 8, né? Onde Paulo escreveu assim, abra comigo aí novamente em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos ler juntos 2 versículos, 24 e 25. Romanos 8, 24 e 25. Amém? Esse amém agora foi fraco, então eu vou perguntar de novo. Romanos 8, 24 e 25. Amém? Amém. Juntos. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Esperar é aguardar. Esperança é uma virtude que nós recebemos de Jesus para esperarmos, para aguardarmos. Olha como Jesus nos fez esperar. Olha como a igreja no mundo vive em módulo de espera. Jesus colocou a igreja em módulo de espera. Ele disse em João 14, olha, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus nos colocou em módulo de espera. Em módulo de espera. A esperança vale agora para essa vida, e a esperança continua valendo para os irmãos e irmãs eleitos e eleitas em Cristo Jesus, que já dormiram e suas almas estão no paraíso. Eles também lá estão com a virtude da esperança, esperando que Jesus venha, e vai se cumprir o que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Quando Jesus vier sobre as nuvens, a primeira coisa que ele vai fazer é ressuscitar todos os irmãos e irmãs que estão esperando no paraíso para a primeira ressurreição, a ressurreição dos justos. Aleluia. Então, nós todos estamos na espera. A igreja na terra tem que saber esperar. Deixa eu perguntar para você, como que você é para esperar as coisas? Como você é esperando as coisas? Você é uma pessoa que espera com toda a paciência?
Uma pessoa que espera, está demorando demais. Uma pessoa que fica perdendo a paciência. Como que você é para esperar as coisas? Está demorando demais, como é que é? Vai vir ou não vai vir? A esperança faz com que nós estejamos vivendo aqui em módulo de espera em tempo de prova. A esperança é uma prova. Deus nos põe para esperar, porque isso é uma prova. Isso faz parte da prova pela qual nos vem a nossa santificação. Deus nos santifica em meio de provas. A esperança tem que ser virtude. Para quem não sabe a palavra virtude, por isso que os primeiros teólogos da igreja chamaram de 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e o amor. Porque a palavra virtude vem do latim virtus, que traduzido para o português é força. É porque pessoas fracas não vão para o céu. Só pessoas que foram convertidas de fracas em fortes. A fé é virtude, é força. A esperança é virtude, é força. O amor é virtude, é força. Deus não quer filhos fracos. Nós estamos vendo aí cada primeiro domingo, né, como continuaremos amanhã, né, a armadura de Deus, em Efésios 6, e que Paulo introduz dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. João disse para jovens, mas isso vale para todo verdadeiro crente: vós sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Paulo diz que nós éramos fracos quando não éramos convertidos. Uma vez convertidos, nós temos que vencer todas as fraquezas, e Deus já nos deu em Cristo Jesus tudo que nós precisamos para vencer todas as fraquezas e ser fortes. E Deus nos dá a sua força em forma de 3 virtudes: fé, esperança e amor. Depois que chegar o que nós esperamos, ninguém vai estar lá no céu assim: estou esperando Jesus ainda. Não, você já está lá, acabou. Guarda a fé, guarda a esperança. Aí é só amor. Aí é só amor. Aí nós vamos ver o que é só amor. Só amor. Por isso a maior dessas 3 é o amor. A maior dessas 3 é amor. Por isso que esse amor é eterno. O amor é eterno. Jeremias 31:3, Deus disse para nós, né? Amo-te com eterno amor. Eu te amei com amor eterno. Mas agora subsistem os 3: a fé, a esperança e o amor, tá? Deus é o Deus da esperança, que por meio dessa esperança Ele nos enche de três elementos dentre os 9 elementos do fruto do Espírito. São citados aqui, gozo, alegria, paz, no vosso crer em fé, paz e alegria estão lá descritos nas 7 características do fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, que é gozo, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Então, ele junta as três partes aqui do fruto do Espírito, ó, a alegria, a paz e a fé, e diz: o Deus da esperança vos encha. Quando a Bíblia usa o verbo encher, especialmente no Novo Testamento, tá? Encher não é fazer isso daqui, ó, encher, colocar até onde cabe, não. Encher seria colocar essa taça aqui, lá debaixo da Foz do Iguaçu, onde isso aqui vai ficar cheio sem cessar, transbordando, não da mesma água, mas transbordando o tempo todo. Foi o que Jesus disse para a mulher samaritana: o que beber da água que eu lhe der, a água que eu lhe der virá a ser dentro dele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Porque é lá, é isso que estamos esperando, chegar lá em cima. Então, o Deus da paz vos encha de todo gozo, paz no vosso crer. A verdadeira fé traz gozo e paz. A verdadeira fé traz a verdadeira alegria e a verdadeira paz. Aleluia. Para que sejais ricos de dinheiro, de esperança. Os de dinheiro vai ser difícil entrar no céu, porque quem tem muito dinheiro, a esperança dele está no dinheiro. Que maldita esperança, a esperança no dinheiro, que maldita esperança, que esperança podre, que esperança fétida, que esperança vulgar, que esperança vazia, que esperança fedida, esperança em dinheiro. Quem é rico materialmente não é rico diante de Deus, é paupérrimo. Malditos os que querem ficar ricos, a Bíblia diz, eles caem em tentação, porque é muito difícil, palavras de Jesus, muito difícil um único rico entrar no reino dos céus, muito difícil. Mais fácil um camelo passar pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Deus nos quer ricos da graça, Deus nos quer ricos do amor, Deus nos quer ricos na fé, Deus nos quer ricos na esperança, Deus nos quer ricos na sabedoria, Deus nos quer ricos no conhecimento, Deus nos quer ricos na verdade, Deus nos quer ricos na plenitude do Espírito Santo. Por isso Paulo encerra o desenvolvimento dessa epístola dizendo isso: o Deus da paz vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Para quê? Para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo.